Em um mundo onde espíritos e aliens existem, um garoto e uma garota acabam se envolvendo e enfrentando as duas espécies tendo que sobreviver juntos. Esse é o anime Dandadan e hoje tem o episódio 1 e 2 pra vocês. Então já pega sua pipoca e bora pro anime. Depois daquela abertura maluca, o namorado de uma garota chamada Ayase diz que ela deveria emprestar um dinheiro ou pelo menos liberar pra ele. Então a garota já vai pra cima dele na voadora, mas o cara dá logo um pontapé na boca do estômago dela. Elas pedem direitos iguais, é mais ou menos isso aí. Depois toma uma ordem de restrição, vai pra cadeia e não sabe por quê. Depois dessa, suas amigas ficam a zoando em vez de consolá-la porque avisaram que não deveria sair com aquele cara só por ser parecido com o seu Ken Takakura. Enquanto fica se perguntando se um dia conhecerá um grande amor, vê um garoto sofrendo bullying e o protege quando vê que os garotos iam tacar um imã em seu rosto. Dando uma olhada em seu livro, logo perde o interesse por perceber que se trata de OVNIs e aliens. Ken Takakura é sua forma de falar amor de seus sonhos. Mas o nerdola fica pensando que Ayase se interessou em seu livro e começa a falar sobre os reptilianos. O Japão e os Estados Unidos estarem se preparando para uma guerra espacial contra alienígenas, a imagem mais recente do monstro do Lago Ness, e outros papos de ocultismo. Porém, ela não se interessa pelo assunto e, estressada porque levou um chute no popô do namorado, diz que é por mostrar essas coisas idiotas pras pessoas que ele não tem nenhum amigo. Mas se arrepende do que disse e pede desculpa comentando que não acredita em aliens, mas sim em espíritos. Então o garoto a zoa por pensar que fantasmas existem, mas revelando que sua avó é uma médium espiritual, Ayase fala que o mesmo nunca viu um exorcismo para saber o quanto é assustador e nunca testemunhou a presença de um alien. Mas o nerd contrabate seu argumento dizendo que muitas doenças causam espasmos, e isso não prova que fantasmas existem, além de sua presunção estar errada. Então Ayase propõe uma aposta dizendo que quem conseguir provar sua crença ganha e o outro vira seu escravo. Então a garota vai para um hospital abandonado que o nerd disse estar infestado de aliens e que as chances são altas dela ser abduzida e ser realizado experimentos em seu corpo. Então ela o questiona se já foi capturado por alienígenas, e o mesmo acha que pode já ter sido abduzido, mas suas memórias devem ter sido deletadas. E o garoto vai para um beco sinistro conhecido por ser mal assombrado e ocorrerem até assassinatos no lugar. Enquanto isso, ela comenta que sempre foi muito apegada à avó por não ter pais, mas brigava muito com ela porque a mesma a fazia realizar um ritual sempre ao sair de casa, que mais parecia um gesto estranho, e por causa disso todo mundo ficava zoando. Mas o que a incomodava mesmo era as pessoas zoarem a sua avó e sua profissão, porque sua crença em espíritos vem do fato dela gostar muito de sua avó e seu trabalho. Então o espírito de uma velha permite que o nerdola caia de boca em seu Sugoi-dekai enrugado, em troca dela pegar na banana dele. Então ele larga na pernada mesmo com os avisos da Ayase dizendo que não era pra correr da velha turbo. Então a senhora pega na banana dele contra a vontade. E alienígenas capturam a Ayase rasgando suas roupas. Depois dela acordar na nave deles, eles falam que são de uma espécie muito amigável e vieram em paz. Com certeza é muito agradável ser capturado dessa forma, e que sua espécie é composta de apenas machos, e sobreviveram fazendo clones de si mesmos. E por serem cópias um do outro, eles não sentem emoções e no seu planeta não tem conflitos. E para voltarem a se reproduzir, eles estão coletando a banana dos outros. E por incrível que pareça, até os aliens são tarados. E super dotados, por sinal. Olha só o tamanho desse bagulho, vai acabar com a menina. Eles assumiram a forma humana e estão de terno só pra parecer menos bizarro do que já são. Resumindo, eles querem dar uma arrancada nela e voltar a se reproduzir. Então a Ayase fica sem acreditar que isso está prestes a acontecer porque se manteve pura para quando encontrasse seu Ken Takakura. Usando ondas cerebrais, a fazem querer se reproduzir mesmo com resistência. Mas quando o alien tá com a banana pronta para fazer a cena mais 18 e dar uma arrancada nela, chega o nerdola possuído pela velha turbo dando voadora no alien e arranca a banana dele no dente. Então o alienígena ameaça arrancar-lhe a banana do mesmo jeito que fez com ele e o atacando e nocauteando com lasers. Então quando o mesmo volta pra cena mais 18, Ayase lembra que sua avó tentou ensiná-la a liberar seu ki, mas a mesma não conseguiu porque zombavam dela por causa disso. Então ela libera seu ki dando uma voadora avassaladora no alien, o jogando contra a nave e fazendo explodir. Depois da Ayase tomar uma mordida no braço do nerd possuído, a mesma começa a controlar sua maldição. Mas a aura da velha turbo diz que enquanto estiver com a banana dele, o feitiço não vai parar, a não ser que a derrote no combate. Depois de fugir do OVNI antes da explosão, Momo pergunta qual o nome do nerd, e o mesmo fala que é Ken Takakura. Então ela o proíbe de dizer seu nome de novo, e diz que vai chamá-lo de Okarun. Então ela pergunta se ele conhece o Dan. Que Dan? Dan? Não, o Han da motosserra que ela queria usar pra serrar ele quando ele largou um peido na cara dela mais tarde. Ao irem pra casa da Ayase, Okarun começa a ser queimado em chamas, por causa de um bilhete com a barreira espiritual que a Ayase retira temporariamente depois de jogá-lo no riacho. E fica rindo do Black Power dele dizendo que parece cabelo de tiazona. Ao ver que sua avó não está em casa, Ayase começa a trocar de roupa. Mas o Okarun invade sendo possuído. Não vai nem poder dormir, vai ter que ficar controlando a maldição dia e noite, com as mãos pro alto, parecendo até que tá acenando ou rezando. Então ela pede pra dar uma olhada se a banana dele ainda tá ali, porque a velha turbo diz que o roubou. Então ele percebe que sumiu, tá liso, foi capado, perdeu o bem mais precioso, e culpa ela por ter feito aquela aposta. Mas percebe que só aceitou porque queria que a mesma fosse sua primeira amiga. Mas a Ayase fala que o mesmo só não tem amigos porque os afasta, e que nunca iria o ignorar. Então
Então ele a chama de feiosa do nada. E quando a Momo tá prestes a almoçar o rim dele, toca a campainha, mas esta é a campainha usada apenas por espíritos malignos, que começaram a invadir sua casa porque a mesma esqueceu de devolver o talismã de proteção. Então começa a esguichar sangue e ketchup de seus narizes por causa de uma fumaça preta liberada por quem? Por ele, o indestrutível Exod, a múmia mais antiga do Egito, que mais parece um Oni do que um espírito, e veio especialmente para pegar a banana deles, já dando um socão no quebra-queixo, mas eles conseguem meter a fuga. A Yassi pergunta se ele tem outra banana sobrando, mas o Karun muda de assunto e percebe que ele é na verdade o alien de 3 metros. Ele passa a pensar que pode haver um tipo de ligação entre alienígenas e espíritos. Então a Yassi libera a maldição no corpo do Takakura, mas controlando sua mente para que ele possa lutar contra o alien. Então o Karun se transforma e fica cabuloso, bad boyzão. Mesmo com a personalidade diferente, desanimada e triste, ele o ataca e já arranca 5 dedos da sua mão. Mas o Karun começa a tossir sangue, porque seu corpo não consegue acompanhar o poder da maldição. Depois do Exódia pisar nele que nem barata, a Yassi pensa que por sua postura de sumô, se fazê-lo encostar a mão no chão, eles vencem o combate. Então Takakura parte a perna da múmia em 2, e a Yassi com seu poder faz o monstro cair no chão e seu braço derreter que nem geleia. Mas ele a joga na parede e começa a espancá-la numa mansa louco. E o Karun pede para liberar a maldição sem se importar com seu corpo, porque nem tem mais banana. Mas ao ser espancada contra a parede, a grossura da muralha diminuiu, os deixando do lado de fora do terreno por o Karun não ser queimado. Então ao devolver o talismã pro Tori, o alien é incendiado até virar cinzas. Então tudo, incluindo o terreno da casa de Ayase, volta ao normal. E o episódio termina com ela desmaiando e o Takakura perdendo o controle e se transformando na velha Turbo prestes a devorá-la. Like pra parte 3.